Afinal de contas, por que a Bíblia proíbe o consumo de sangue? Porque diversas religiões ao redor de todo o mundo utilizam sangue de animais em seus sacrifícios e rituais. Porque algumas pessoas acreditam, inclusive, que a magia negra, envolvendo inclusive alguns artistas, usam do sangue humano e até algumas pessoas tomam banho com sangue humano para alcançar a longevidade. Porque Yeshua, quem conhecemos comumente pelo nome de Jesus, disse que aquele que não tomasse do seu sangue não teria vida em si mesmo e não teria parte ou comunhão com ele. Se você quer entender isso de uma vez por todas, fique conosco, seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Primeiramente, para entendermos, é necessário conhecer um pouco da história. O termo pacto de sangue é utilizado há milhares de anos para estabelecer uma aliança entre famílias, clãs, cidades e até mesmo nações. Comumente era utilizado esse termo. Dentro da história mais arcaica e longínqua, pessoas cortavam as suas mãos e apertavam as mãos entre si para estabelecer uma aliança de sangue, um contato entre o sangue de uma pessoa e outra pessoa, fazendo com que isso viesse a vincular uma aliança ou uma amizade. Inclusive, a própria relação sexual é uma aliança de sangue, já que microvasos são rompidos no ato da intimidade das duas pessoas e ali é estabelecida uma aliança de sangue, sendo inclusive esses um dos principais canais de contaminação das DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Logo entendemos que essa aliança é algo que já é tido historicamente há muitos anos. Inclusive a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 15 que Deus estabelece um pacto com Abraão através de uma aliança que era utilizada comumente nos povos daquela época. Basicamente, os animais eram cortados ao meio e se passava no meio daqueles animais para estabelecer uma aliança ou um pacto de sangue entre dois povos. E especificamente em Gênesis 15 é estabelecido entre o próprio Deus, o próprio Criador, e com Abraão e a sua sucessão, com aqueles que lhe sucederiam. O sangue comumente é ligado, dentro da espiritualidade, a uma parte muito importante da vida do homem. Vamos ler comigo o livro de Levítico, capítulo de número 17, versículo de número 11, que diz o seguinte: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma. O texto que nós lemos diz que a alma se encontra na carne. Segundo a sabedoria judaica, todo ser vivo, inclusive os animais, possuem uma parte da sua alma, a parte mais rudimentar, conhecida como nefesh, dentro do sangue. Inclusive nós, seres humanos, compartilhamos com os animais esse nível de alma. Ou seja, a alma habita dentro do sangue. Inclusive, cientificamente falando, é o sangue que dá vida ao corpo. É ele que circula entre as células, entre os órgãos vitais, levando a oxigenação e fazendo com que o corpo vivo, o corpo humano ou o corpo de um animal, permaneça de fato vivo, permaneça com os seus órgãos vitais funcionando plenamente. Por isso, nós vamos entender melhor porque religiões do mundo inteiro, até hoje, inclusive na Primeira Aliança, conhecido comumente como Antigo Testamento, eram feitos sacrifícios de animais para remissão. O texto que nós lemos diz que o sangue faria remissão pela alma, ou seja, uma vida justa morreria no lugar de uma vida injusta. A vida de um animal, ou seja, o seu sangue, a sua alma, era derramada no lugar da vida ou da alma de um pecador que deveria morrer ou ser ceifado. Daí nós entendemos melhor o plano
da morte e redenção de Yeshua, de Jesus, que entregou a sua vida, o seu sangue foi derramado, ou seja, a sua alma, a sua vida foi derramada no lugar do pecador, que deveria morrer em seu lugar. Nós vamos entender a gravidade disso através dessa visão, sendo inclusive a proibição do consumo do sangue sendo endossado na chamada Aliança Renovada, ou Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 19, no Concílio de Jerusalém. Vamos ver o que diz. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição do que é sufocado e do sangue. Nós vemos claramente nesse texto que já havia uma proibição institucionalizada em Levítico, mas aqui os apóstolos vão endossar essa proibição, inclusive para aqueles que estavam acabando de chegar na fé, que ainda não tinham uma capacidade de guardar toda a bagagem dos mandamentos. Eles deveriam, no mínimo, iniciar a sua fé, a sua emuná, se abstendo do sangue. O Talmud, no Tratado Sanhedrin, capítulo de número 59a, diz que aquele que consome o sangue é como se estivesse consumindo a alma daquele animal, daquele ser. Existe essa proibição porque o consumo do sangue está ligado ao consumo de uma parte da alma do ser vivo. Inclusive, dentro do hebraico existe um código muito interessante com o nome sangue e o nome do primeiro homem. Mas antes de falarmos sobre esse código, eu quero te pedir, se você ainda não fez, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e para que você não perca os próximos vídeos. Mas vamos lá. O nome sangue em hebraico é Dan. E o nome do primeiro homem em hebraico, chamado Adão, a qual dizemos em português, é Adam. Em hebraico, ele justamente é muito semelhante ao termo sangue. Na língua hebraica, o termo Adam se escreve com a letra Aleph, a letra Dalet e a letra Mem Sofit. Se separarmos a letra Aleph, que é a primeira letra do nome Adam, que seria como se fosse a nossa letra A no português, teremos Dan, que quer dizer sangue. Só que o interessante é que a letra Aleph, dentro da interpretação espiritual do alfabeto hebraico, ela aponta para o próprio Deus, aponta para a espiritualidade. Ou seja, o homem sem Deus, ele é apenas o sangue, ele é apenas a parte física, a parte instintiva, a parte racional, a parte rudimentar. Lembram que eu falei que esse nível de alma, o nefesh, é compartilhado inclusive com os animais? O homem sem Deus, ele é um animal instintivo, ele é um animal que é movido pelos seus instintos, ele se torna um ser semelhante mesmo a um animal. Agora, quando ele busca a espiritualidade, quando ele consegue elevar o seu nível de consciência, ele forma a palavra Adam, ou seja, ele tem a atribuição da letra Aleph, fazendo com que ele faça com que a sua consciência seja expandida, haja uma elevação espiritual, haja uma conexão entre o físico e o espiritual, entre o concreto e o abstrato, fazendo com que ele seja elevado a um novo nível. Ou seja, o nome Adam é composto do sangue, que é a parte rudimentar, que é a parte instintiva, a parte racional, o primeiro nível da alma, juntamente com a letra Aleph, que simbolizam o próprio Deus. Se você quer entender mais sobre esse tema, eu vou deixar aqui do lado o link de um vídeo. Clica aqui para que você entenda um pouco mais sobre o sacrifício de Yeshua, de Jesus, e a contextualização do sangue.